Bem, pessoal, a primeira questão do vestibular da URGS 2019 é uma questão de movimentos. Para ser mais exato, uma questão de MRU e MRUV envolvendo um gráfico. Ele diz que um móvel está se movimentando numa estrada retilínea com velocidade constante, fazendo então um MRU. A partir de um dado momento, ele sofre diferentes acelerações, que são essas que estão mostradas aqui no gráfico para ti. Eu identifico um MRUV com uma aceleração negativa, uma aceleração constante, o MRUV negativa, um segundo intervalo sem aceleração, onde a velocidade vai voltar a ser constante, e um terceiro intervalo, um novo MRUV, uma nova aceleração constante, porém, dessa vez positiva. O que ele deseja é o gráfico da posição em função do tempo que representa esse movimento. E para isso, a gente tem que fazer uma revisão de gráfico posição-tempo. Por quê? Dependendo de como a concavidade do gráfico se encontra, o comportamento da aceleração é distinto. Tu tem que lembrar que o teu gráfico posição-tempo ele vem lá daquela que tu chama de maneira clássica de função horária de um MRUV. Na realidade, um gráfico velocidade-tempo através da sua área dá o deslocamento. Então, quando tu pegar um gráfico que é uma reta inclinada de um MRUV e fizer a área, o resultado é aquela equação. E ela monta a nossa equação horária. Porque a gente tem a variável posição do eixo Y ali na esquerda e à direita a variável instante de tempo. Na realidade, é uma função polinomial de grau 2, o que justifica qualquer gráfico posição-tempo de MRUV como uma parábola ou um ramo de parábola. Claro que pela declividade, com ângulos maiores do que 90, eu sei que ele vai para a esquerda, como é o caso do primeiro intervalo, ali do primeiro gráfico, ou do segundo intervalo desse gráfico. Eu sei avaliar se ele está indo para uma velocidade zero ou vindo de uma velocidade zero, para avaliar se esse movimento é acelerado ou retardado. Então, por exemplo, no primeiro intervalo do primeiro gráfico, ele finaliza na declividade nula, na velocidade nula. O vértice da parábola sempre tem a velocidade que é zero. Então, se no primeiro intervalo ele vai finalizar com uma velocidade zero, aquele primeiro intervalo é retardado. Já o segundo intervalo inicia com a velocidade zero, configurando um movimento acelerado. Mas na questão, o importante para nós é, na realidade, a própria função polinomial de grau 2, onde o a do ax ao quadrado, positivo ou negativo, determina a concavidade para cima ou para baixo. E o a é definido pela aceleração. Então, no primeiro gráfico, onde a concavidade é para cima, eu sei que a aceleração é positiva. E no segundo gráfico, onde a concavidade é para baixo, eu sei que a aceleração é negativa. Então, como no gráfico da questão, no primeiro intervalo, a nossa aceleração é negativa, eu preciso de um ramo de parábola como esse, da letra A, com concavidade para baixo. No segundo intervalo, sem aceleração, eu preciso de um trecho de MRU, uma declividade constante, um trecho onde a velocidade não varia. E no último trecho, onde a aceleração é positiva, eu preciso de um ramo de parábola de concavidade para cima. Então, esse detalhe da concavidade da parábola do posição-tempo do MRUV indicar o sinal da aceleração foi determinante na questão 1, que marca a letra A de Alemanha. A questão de número 2 da prova da URGS de 2019, ela tem um grau de dificuldade que fica um pouco mais acentuado para o aluno que encontra uma certa dificuldade no que diz respeito a decompor vetores. Ele está dizendo que os blocos A e B sofrem forças respectivamente de 20 newtons o A e 50 newtons o B. Não há nenhum tipo de atrito entre os blocos e o chão, e ele cobra a relação entre as acelerações dos blocos B e A, com o detalhe de que esses blocos têm massas iguais. No bloco A é mais simples. No momento em que o peso e a normal se anulam, a própria FA é a resultante das forças sobre o bloco. Já no bloco B, eu tenho a FB inclinada. Isso exige uma decomposição. Uma parte dela é para baixo e uma parte dela é horizontal para a direita. A parte para baixo, junto com a normal, se equilibra com o peso. Afinal de contas, o bloco B não faz movimento vertical. A resultante das forças sobre ele verticalmente é nula. Resta sobre o bloco B a componente em x da FB. E se eu olhar aquele triângulo formado com aquele ângulo θ, ela é o cateto adjacente. Então seria
50, que é a hipotenusa FB, vezes o cosseno de θ, que é 0,8, o que me dá uma componente horizontal de 40. A relação da aceleração de B sobre A, que é a pergunta, força sobre massa por B, força sobre massa no A. As massas iguais são anuladas. Eu fico com 40 sobre 20, que é uma relação que vale 2 na alternativa C de Canadá. Questão de número 3 da prova da URGS de 2019 é uma questão de gravitação universal e, na realidade, uma questão de força de atração entre duas massas, enunciada por Newton, que diz que essa força é proporcional ao produto das massas que interagem e inversa ao quadrado da distância que as separa. Então, o que ele está falando, na realidade, é da sonda que a NASA lançou lá em 2018, a Parker Solar Probe, e ele está dando uma relação de distância. Ele está dizendo que quando a sonda se encontrava na Terra, o Sol exercia sobre ela uma certa força, uma grande distância. Mas que quando ela está orbitando o Sol, ela tem 1 sobre 24 avos a distância que ela tem em relação a quando está na Terra, ou seja, está muito mais próxima do Sol, e o Sol certamente vai exercer sobre ela uma força muito mais intensa. Como essa força gravitacional é inversa ao quadrado da distância entre duas massas, eu vou comprovar que aquele 24 ao quadrado dá 576, ou seja, quando a sonda orbita o Sol, ele exerce sobre ela uma força 576 vezes maior do que quando ela está na Terra, uma vez que ela está muito mais próxima do Sol e com ele, obviamente, exercendo uma força muito mais intensa, nos levando à letra E de Espanha. Questão de número 4 dessa prova de 2019, para os alunos, com certeza, foi uma das questões mais trabalhosas e confusas. E com toda razão. Ela é uma questão que envolve torque, mas num cenário diferente de barra, que é onde o aluno está habituado a trabalhar. Ele apresenta uma situação onde o pedal de uma bicicleta tem um raio RP, perfeito? E é feita na ponta do pedal com o pé uma força FP. Tranquilo? Ali eu já vou produzir um torque em relação a esse ponto central aqui. O que acontece é que essa coroa tem um raio RD, o raio da dianteira, e uma força FT que é transmitida pela corrente lá para a coroa traseira, que tem um raio RE. O que ele quer saber da gente é o torque feito sobre a roda. Então aqui tem uma jogadinha, tá? Bastante importante. A primeira coisa que a gente faz é o torque produzido pela força do pedal, que é o produto sempre da força ao braço de alavanca. Então vai ser a força FP vezes o raio FP. O que acontece é que como o pedal está ligado a essa coroa dianteira, esse torque é transmitido, esse torque é igual. Então a gente marcou ali em azul para ti que o torque do pedal é igual ao torque dessa coroa dianteira. Então o que eu faço? Eu sei que a força feita no pedal vezes o raio do pedal é igual a FT vezes o raio da coroa dianteira. Então eu já tenho uma relação. Agora, o que é importante? O torque na coroa traseira vai ser essa força FT, que é transmitida pela correia, essa força é a mesma de lá, vezes o braço de alavanca, que é o raio dela. E o torque da coroazinha pequenininha que está ligada na roda é o mesmo. Então o torque da roda, que é a pergunta da questão, já apareceu. O que eu preciso fazer? Calcular o torque na coroazinha pequenininha, que é FT vezes o raio dela. O pulo do gato é que a gente sabe que aquela força FT pode ser isolada ali em cima. A gente tem o valor dela, a gente substitui ela aqui embaixo e consegue, pela substituição, chegar na nossa resposta. Então observa que, na realidade, o cara tem que se dar conta que o torque do pedal é transmitido para a coroa grande, que essa força é transmitida pela correia para a coroa pequena, e que a coroa pequena tem o mesmo torque da roda, que é o que eu quero. Fora isso, é matemática com substituição de variáveis. Como o aluno também não gosta de variável, a questão ganha uma pitada mais de dificuldade. Dá para caracterizar, sem nenhuma dúvida, para o aluno como uma das questões que mais deu trabalho nas 25 questões da prova.
Questão de número 5 da prova da URGS de 2019, uma questão clássica, com um pouco de envolvimento matemático com variáveis, como era a questão 4, mas é uma questão de energia mecânica, muito menos trabalhosa do que aquela questão do pedal da bicicleta. Ele diz que existe um brinquedo que tem por finalidade pegar um bloco e, junto com uma mola comprimida, arremessar esse bloco para cima. O que acontece? Quando tu comprime a mola, tu armazena uma energia potencial elástica. Quando tu solta, essa elástica é convertida em cinética, já em gravitacional, mas quando o bloco para em cima, resta só gravitacional. Então, como o sistema está sendo proposto como conservativo, a gente pode dizer que a energia mecânica inicial, que é uma potencial elástica armazenada, é igual à energia potencial gravitacional do ponto mais alto. O que ele faz? Ele diz que inicialmente a massa é m e vai ser comprimida a mola numa deformação x. Aí tu vai atingir uma altura h. Ele propõe que eu substitua por uma massa que tem o dobro do valor e que eu execute o dobro da deformação da mola, e ele quer a nova altura, e aí vem que nem o detalhe, ele quer a nova altura em função da altura anterior. Como eu trabalho com variáveis e não com números, e não vale a pena inventar número, perderia muito tempo e ainda correria um risco de um erro matemático, a gente vai calcular. O que eu sei? Que a minha mecânica lá em cima, final, mgh, é igual à elástica aqui de baixo, kx² sobre 2. Isso me permite concluir que a minha altura atingida é kx² por 2mg. O que eu faço agora? Eu repito o procedimento com os novos valores. É uma massa de 2m, que vai atingir uma altura h' que eu busco, constante, dobro de deformação ao quadrado sobre 2. Fazendo esse trabalho matemático, a gente consegue concluir que eu tenho 2kx de 2mg. Como kx de 2mg era h, 2kx de 2mg vai ser 2h. Então eu vou atingir uma altura 2h na letra D de dado. Uma boa questão de energia mecânica, mas que para o aluno que não gosta muito de trabalhar com variável, já começa também a ser um pouco desconfortável. Questão de número 6 dessa prova da URGS de 2019 é uma questão bastante importante para testar os conhecimentos de um aluno em relação a dois fatores: o trabalho das forças conservativas como o peso e o trabalho das dissipativas como a força de atrito. Existe uma informação chave na questão, que aquele bloco desce a rampa com velocidade constante. E daí entra a gente com tudo, o teorema do trabalho, porque o trabalho total ele é sempre igual à variação da energia cinética. E se a velocidade do bloco é constante, não está havendo variação de energia cinética, ou seja, o trabalho total realizado sobre o bloco é nulo. E quem está realizando o trabalho sobre o bloco? O peso e o atrito. O trabalho do peso, quando ele muda de nível, ele só tem duas hipóteses, uma vez que ele é um sistema, ele é uma força conservativa. O trabalho de qualquer força conservativa ele depende só do desnível, da altura no caso do peso. Então o trabalho do peso numa descida ele é peso vezes a altura vezes cosseno de zero, porque o peso para baixo está descendo, o ângulo é zero entre a força e o deslocamento. Então é mais mgh. E quando o peso sobe, o trabalho é menos peso vezes altura, menos mgh. Não existe outra hipótese, porque o trabalho do peso não depende do caminho, ele depende da altura. Então o trabalho do peso ele é mgh, ele não tem outra possibilidade. Agora nessa questão vem aquilo que a gente sempre fala, nem sempre o cara acerta quando chega no resultado final. A prova muitas vezes te dá diferentes caminhos. Se o aluno sabe que o trabalho do peso depende só da altura, que ele é mgh quando desce ou menos mgh quando sobe, só existe uma alternativa com mgh, que é a alternativa B de Brasil. O aluno nem precisaria do trabalho do atrito. Mas supondo que existisse mais de uma com mgh e eu precisasse do trabalho do atrito, vamos nessa. Se a velocidade é constante, não há variação de energia cinética, o trabalho total é zero. Se o trabalho do peso é mgh, o que eu somo com mgh para dar zero? Menos mgh. Esse seria o trabalho do atrito, que faria o trabalho total ser nulo, confirmando nessa questão letra B de Brasil.
Questão de número 7, uma questão que pegou muita gente de surpresa. Muita gente que não estuda, quando trabalha quantidade de movimento e impulso, centro de massa. Quem não estuda centro de massa, quando trabalha impulso e quantidade de movimento, está fazendo um estudo incompleto desse conteúdo. O centro de massa é um conteúdo fundamental dentro do estudo do impulso e do momento linear. Então, se tu sentiu dificuldade nessa questão, provavelmente não trabalhou centro de massa dentro de impulso e momento linear, até porque, além disso, a questão também não é das mais fáceis. A primeira coisa que é importante te frisar, que o enunciado no primeiro parágrafo deixa muito claro, é que não tem nenhum tipo de atrito nem entre o bloco e a rampa, nem entre a rampa e o chão. Quer dizer, há deslizamentos perfeitos. Ele quer saber o que acontece com a trajetória do centro de massa depois que aquela corda for rompida, do bloco e do sistema bloco peça plano inclinado sobre o bloco está em cima. O que vai acontecer quando eu cortar aquela corda? A única força externa que vai estar atuando aí é o peso. E ela que faz o centro de massa alterar o seu movimento, a quantidade de movimento de um sistema variar. E outra coisa importante demais de ser vista nesse caso, quando tu soltar o bloco, aquele plano inclinado, já que não tem atrito, ele vai ser empurrado para trás. Então o bloco, na realidade, ele vai chegar exatamente embaixo de onde ele saiu. Então a trajetória do centro de massa do bloco é fácil. Ele está descendo a rampa, o centro de massa do bloco vai seguir a trajetória da rampa. Então é uma seta inclinada, rampa abaixo. Mas como a força externa que está fazendo o centro de massa do sistema bloco-rampa se alterar é só o peso, esse peso é para baixo, ele vai gerar um movimento do centro de massa da peça bloco-rampa também para baixo. Isso te leva, nessa questão, a trabalhar a letra E de Espanha. Junto com aquela questão do pedal da bicicleta, eu considero uma das questões mais exigentes para o aluno dentro dessa prova de 2019. Questão de número 8, mais uma questão trabalhando com variável, que tu está percebendo que é uma característica dessa prova da URGS de 2019, a gente trabalhou praticamente só com variáveis da mecânica até agora, o que eu insisto, para o aluno que não gosta de trabalhar com variável, pessoal, é o verdadeiro inferno na Terra. Ele começa a pegar a questão com variável, começa a ficar nervoso, e aí é o procedimento. Pula até aparecerem questões teóricas ou questões com os números, tá? Não vai esquentar a tua cabeça durante a prova, porque tu não tem tempo de esfriá-la. Então deixa essas para o final. Embora essa aqui seja mais rasteirinha. Gente, desprezando atritos, essa bola vai ser abandonada de uma altura. E essa bola vai cair. Então, na realidade, durante um tempo t, que é o tempo de queda citado, um Tzão ali, T maiúsculo, essa bola vai ser impulsionada pelo peso e por isso vai ganhar uma velocidade. Vai variar a quantidade de movimento dela. Ele quer a quantidade de movimento final com que a bola vai chegar no chão. Muita gente tentou por conservação de energia, e aí onde é que está o erro grave? Não é citada a energia em nenhum momento do teste. É aquele momento que o cara olha para o desenho e não lê o enunciado e quer pensar mais do que a questão. Calma, lê o enunciado porque a resposta sempre está nele. Então, se eu quero a quantidade de movimento final e estou falando em força e tempo, ele está te dizendo que é para dizer que o impulso total é igual à variação da quantidade de movimento. E o impulso total é o impulso do peso. Ele é peso, força, constante, vezes tempo de queda, Tzão. Quantidade de movimento final que eu quero, menos a inicial que é zero, porque a bola foi abandonada. Então, o peso é mg, o tempo é t, a quantidade de movimento final, mgt. Um pouco mais tranquila a questão. Questão 9 é uma questão muito com cara de Enem. Ele está falando que o impulso específico de motores a jato pode ser calculado pela divisão do impulso total produzido pelo motor e do peso de combustível utilizado para gerar esse impulso. Ele cita que o impulso específico mede 2.000, manda considerar que a gravidade é 10 e pede a massa de combustível utilizada em quilogramas. Então, como a gente sabe que o impulso específico é 2.000
e que o impulso produzido num gráfico força-tempo é a área do gráfico, até porque eu tenho dois trechos de força variável e eu não poderia fazer a fórmula nesse caso, eu dividi ali as três areazinhas em separado e calculei todas elas, uma por uma, e dividi pelo peso de combustível. Isso me levou a um peso de combustível de 1.375 newtons, o que corresponde a uma massa de 137,5 kg na letra B de Brasil. Uma boa questão. Questão de número 10 dessa prova da URGS de 2019, bastante surpreendente. Fazia muito tempo que não caíam vasos comunicantes na prova, com líquidos imissíveis dentro. Aí ele está usando água e um segundo líquido imissível. E ele quer a densidade desse segundo líquido imissível. O que a gente sabe da hidrostática é que quando dois líquidos imissíveis estão num tubo em forma de U e ocorre um equilíbrio, no nível da interface a pressão dos dois lados tem que ser a mesma, caso contrário não haveria estabilidade do líquido. Então aquele pressão atmosférica mais DGH dos dois lados tem que ser igualado. Pressão atmosférica e gravidade são anulados e sempre nesse caso sobra o produto densidade e altura. E aí é uma substituição de números. A densidade do líquido 1, que é a água, vale 1. A altura da coluna dela até a interface é 6. A densidade do líquido 2 eu quero e a altura até a interface é 9. Isso me leva a uma densidade do líquido 2 de 0,7. Até porque em tubos em forma de U com líquidos imissíveis, quanto mais denso for o líquido, sempre mais no fundo ele está. Então isso já eliminaria qualquer alternativa que daria ao líquido 2 uma densidade maior do que a da água, que é 1, confirmando Dinamarca nessa questão. Questão de número 11 dessa prova da URGS de 2019 é mais uma questão que poderia estar no Enem, deixando uma coisa clara, tá, pessoal? Essa imagem que está aqui é da minha resolução, não é da prova. A prova só tinha o texto. Essa imagem é legal porque ela está mostrando exatamente aquilo que o texto fala. A gente sabe que essa história de celular, fazer mal, etc., pessoas que não usam, que usam só no viva voz para não botar perto da cabeça, tem muita balela nisso e hoje a ciência já prova que não é bem assim. Mas existe alguns limites que têm que ser respeitados. E um deles é esse SAR que ele está colocando na questão, que é, na realidade, o calor transmitido na forma de infravermelho para tecidos moles do corpo humano, dependendo da aproximação, do tempo de uso do celular e assim por diante. E o que ele quer saber de vocês é qual é a variação de temperatura que seria produzido num certo tecido, com ele dando o calor específico desse tecido. E na realidade, pessoal, a questão é uma questão de calorimetria fantasiada, de uma questão até de ondulatória, porque no início o cara acha que é ondulatória, está falando de telefone celular, alguma coisa assim. Tu vai trabalhar com uma variação de temperatura, tu vai trabalhar com a relação MC-ΔT. E com aquilo que eu sempre falo em aula, hoje em dia, e aqui comprova, quase nunca ele trabalha o calor direto, quase sempre ele faz tu fazer calor como potência vezes tempo. E aí a gente tem que ter um cuidado gigante com as unidades, e sempre olhando para o calor específico, que tem joule e quilograma. Então eu tenho que trabalhar a energia em joule e a massa em quilograma. A potência desse SAR que ele está dando é de 1,5 watt por quilograma. Então eu tenho duas coisas aí. Eu tenho a potência e a massa, que é de 1 quilograma. A potência de 1,5 watts vezes o tempo de 6 minutos em segundos, 300 segundos, é uma massa de 1 kg, o calor específico dado de 3.600 e a variação de temperatura que aquele SAR vai produzir, que é uma variação de temperatura de 15 graus Celsius. A questão eu achei muito interessante, eu reitero, é uma questão de Enem, mas dentro da prova da URGS ela tem que ser aplaudida, porque é uma questão que realmente traz o cotidiano e traz a proposta de competências e habilidades muito bem aplicada. Pessoal, questão de número 12, questão de gases, questões assertivas. A primeira assertiva está dizendo que volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura inicial, quando eles são aquecidos sob uma pressão constante
até uma certa temperatura final eles se dilatam igualmente. Sim, porque todos os gases possuem o mesmo coeficiente de dilatação volumétrico. A segunda assertiva vai dizer que volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Clapeyron, mesmo P, mesmo V, mesmo T, tem o mesmo número de moléculas, direto. E a última está dizendo que numa dada massa gasosa, quando mantida numa pressão constante, tem a temperatura e o volume em relação direta. Realmente, com o número de moléculas constante e a pressão também constante, entre o volume e a temperatura, há relação de proporção direta. Nessa 12, todas estão corretas e de Espanha. A questão 13 tem que se tomar um cuidado muito grande com ela. O aluno, quando vê uma figura fechada, ele sempre acha que está falando de um ciclo. Cara, cuidado! Olha para as setas e vê se a seta começa num estado, dá toda a volta na figura e termina no mesmo estado que começou. Aí seria um ciclo. Não está acontecendo isso aí. O que tu tem são dois caminhos diferentes, 1 e 2, segundo o enunciado, se ler o enunciado já ajuda um monte, que levam de um estado inicial a um estado final. Eu tenho o caminho 2 na diagonal e o caminho 1 fazendo uma isobárica e uma isométrica depois. Ele quer saber qual foi o trabalho realizado em cada trecho. Cara, cuidado! Se tu tem uma pressão constante, o trabalho pode ser feito pelo produto P ΔV. Caso contrário, é sempre pela área do gráfico pressão-volume. Mas para o trabalho da Joule, a pressão tem que ser em Newton por metro quadrado e essa pressão está dada em Newton por metro quadrado, só tem o expoente a ser colocado lá em cima, e o volume tem que ser em metro cúbico. Aqui ele está em metro cúbico, só tem o expoente a ser acrescentado ali. Ele quer o trabalho realizado nos caminhos 1 e 2. O que eu fiz no caminho 1? Eu fiz base vezes altura, o que está abaixo aqui da curva 1, porque no trecho 2, isométrica, o volume não varia, não tem trabalho. Então eu fiz só aqui, ó, entre o 2 e o 4, base vezes altura. Deu 20 joules. O trabalho 2 é o trapézio, e já me deu 30 joules. Então um trabalho com gráfico, onde o grande perigo é o aluno confundir isso com um ciclo, que seria bastante perigoso, Canadá nessa questão. A questão 14 utiliza o mesmo enunciado da questão 13. Ela quer saber que processos acontecem no caminho que vai pelo 1. O primeiro processo é um processo de pressão constante, é um processo isobárico. O segundo processo é um processo de volume constante, isocórico, isovolumétrico, isométrico. E ele também está nos questionando em relação à variação de energia interna que aconteceu pelos dois caminhos. A gente sabe que a variação da energia interna, num gás ideal, está vinculado à variação de temperatura, o famoso 3/6 de NR ΔT. Então, se eu estou saindo de uma temperatura inicial 1, indo para uma temperatura inicial 2, por caminhos diferentes, se o ΔT for igual, a variação de energia interna pelos dois caminhos também é a mesma. Confirmando, D de dado. Olha, galera, questãozinha boa de acertar isso aí, hein? A questão de número 15 dessa prova da URGS de 2019 é uma questão que confundiu alguns alunos porque ela não envolve só eletrostática. Aliás, na minha opinião, ela envolve mais leis de Newton em situação de equilíbrio do que eletrostática. A força elétrica é só uma força a mais presente, além do peso e da normal. O fato é que com as esferas neutras elas estão dispostas como na figura 1, sob ação exclusiva do peso e da normal. Quando eu eletrizo essas esferas, elas se posicionam como na figura 2. Obviamente, há uma repulsão, o que indica que elas estão carregadas com o mesmo sinal. E aí a grande dificuldade para o aluno é qual é a situação de igualdade de forças que satisfaz a situação de equilíbrio. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que se o sistema está em equilíbrio, a resultante das forças sobre cada bolinha vale 0. E se eu for desenhar as forças que atuam, o que eu tenho? O peso, que é uma força vertical para baixo sempre, a normal, que é uma força perpendicular à rampa sempre, e a força elétrica, que está horizontal
para a esquerda ou para a direita, depende da rampa que tu pegou, porque é uma força repulsiva. O segredo da questão é que o perfil utilizado é quadrado, ou seja, entre as rampas tem 90 graus, quer dizer que entre elas e o chão tem 45. Isso é fundamental, porque se eu tenho um equilíbrio, a soma vetorial dessas três forças tem que ser zero. E como aquela normal ela está formando 90 graus com a rampa, eu preciso de uma força que equilibre ela aqui, ó, entre a força elétrica e o peso, que também forme a mesma direção que ela, 90 graus que a rampa. Para isso acontecer, esses dois vetores têm que ter valores iguais para poder fechar um quadrado e essa diagonal fazer 90 graus com a rampa. Então a alternativa certa é a alternativa A de Alemanha, que diz que o peso e a força elétrica têm que ter valores iguais, mas isso só por um motivo, e sublinha aí, porque o cara falou que o perfil é quadrado. Galera, bem legal tu voltar ali naquela imagem anterior e dar uma estudadinha naquele diagrama de forças que eu coloquei para ti. Questão de número 16, questão de eletrostática, bem interpretativa, está te mostrando três cargas e as superfícies, as linhas equipotenciais delas. Primeiro, uma referência em relação a 1 e 2 terem mesmo sinal ou sinal oposto. Elas são cargas de mesmo sinal. Por quê? Porque a gente tem uma linha equipotencial entre elas, né? Entre elas ali tu não deixa de ter uma superfície equipotencial. Se elas fossem de sinais opostos, o potencial elétrico iria se anular entre elas e a gente teria uma região com ausência total de superfícies equipotenciais. Em relação a quem tem mais carga, é a 3, porque é aquela que concentra o maior número de superfícies equipotenciais no entorno dela. Depois da 3 é a 2 e depois é a 1. Isso te leva a A de Alemanha. A questão de número 17 é uma questão de campo magnético resultante. Já existe um campo magnético uniforme formado entre os polos norte e sul, da esquerda para a direita. E existe um fio imerso nesse campo, formando 90 graus com o plano da página. E segundo o texto, de uma hora para outra passa a circular nesse fio uma corrente elétrica para dentro da página. Quando tu aplicar a regra da mão direita, tu vai perceber que na parte de cima as circunferências têm o mesmo sentido das linhas do campo que já estão ali, dando um campo mais intenso. Na parte de baixo, contrárias, já tendendo a anular um campo. Por isso a configuração é de uma grande concentração de linhas em cima e uma escassa concentração de linhas embaixo, onde a tendência é esses campos serem contrários. Na letra B de Brasil. Questão 18, questão de magnetismo, mais uma questão que poderia a galera estar na prova do Enem. Ela está utilizando os fogões que não fazem mais uso da chama do fogão, e sim de um campo magnético variável. Porém, para funcionar, a panela tem que ser de ferro ou de aço, porque o aço é uma liga ferro-carbono, ele contém ferro, que são materiais ferromagnéticos. No momento que eu tenho um campo magnético variável, eu vou induzir nessa panela uma corrente induzida. Essa corrente induzida vai gerar necessariamente um aquecimento da panela por efeito Joule e, consequentemente, eu vou cozinhar meu alimento. Então, para preencher as lacunas, está acontecendo um fenômeno de indução eletromagnética na panela que é regido pela lei de Faraday-Lenz. Bem, na questão de número 19, ele está trazendo ondas estacionárias formadas em tubos com ambas as extremidades abertas, inclusive onde nós sabemos que há a formação de ventres, como o desenho bem coloca. Detalhe importante é que para a gente ter um lambda numa onda estacionária, a gente precisa de 2 ventres completos. Então, se eu juntar o que eu tenho ali, eu tenho na realidade em cada tubo a metade de um lambda. Ele quer a divisão do lambda 1 pelo lambda 2 e da frequência 1 pela frequência 2. É um trabalhinho simples e braçal. O lambda 1, ele teria que completar 2 lambdas. 2 ventres, perdão. Como eu tenho ali um ventre só, o meu lambda 1 é 2 vezes aquele L, porque eu precisaria de 2 ventres.
Já o lambda 2, idem, eu preciso de 2 ventres para ter o lambda. Juntando aqueles caras que estão ali, eu tenho um ventre só. Então, 2 vezes L sobre 2 é L. Lambda 1 sobre lambda 2 é 2. Já a divisão das frequências, velocidade por comprimento de onda. V que divide 2L dividido por V sobre L, que te dá uma relação de 1/2. Uma das questões mais diretas dessa prova de 2019. Pessoal, na questão 20, a banca também pegou leve. Uma onda longitudinal. Uma mola foi posta a vibrar de maneira paralela à propagação da energia. Perturbação e propagação são paralelas entre si. É uma onda longitudinal. Então ele pergunta um preenchimento de lacunas. Na propagação de uma onda mecânica longitudinal, o meio é deslocado paralelamente à direção de propagação, paralelo ao transporte de energia, e nessa propagação não ocorre transporte de matéria, como não ocorre em qualquer tipo de onda. Galera, é uma das questões mais simples dessa prova aí. Gente, questão de número 21, mais uma questão, e a gente deu para ver nitidamente. A URGS pegou um pouco pesadinho lá no início da mecânica e deu uma bela aliviada aqui na ondulatória, pessoal. Ele botou um espelho, ele marcou 5 posições e um objeto. Ele quer saber em que posição das 5 a imagem se forma. Para formar a imagem de qualquer objeto no espelho, seja ele plano ou esférico, a gente precisa só de 2 raios de luz, obedecendo aquela lei que diz que os ângulos de incidência e reflexão são iguais. No caso aqui, eu tomei 2 raios luminosos, tá? Tomei um raio laranja e um verde, tomei o cuidado de fazer os ângulos de incidência e reflexão serem iguais. Obviamente, por se tratar de um espelho plano, os raios luminosos não vão se encontrar, porque no espelho plano a imagem é virtual. Quem está se encontrando é o prolongamento desses raios luminosos refletidos na posição número 1, e é lá que a imagem está formada, uma imagem virtual. Questão de número 22 dessa prova da URGS de 2019, questão bem conceitual. Só para frisar, as imagens fui eu que coloquei para a resolução, a prova trouxe só o texto. Sobre o fenômeno de difração, o que é correto? Cara, a 1 é tranquila, a difração é um fenômeno que ocorre só com ondas sonoras. A difração é um fenômeno que ocorre com qualquer tipo de onda. Aliás, todos os fenômenos ocorrem com todas as ondas, à exceção da polarização, que só acontece com as ondas transversais. De resto, é geral. Mas as outras duas são bem específicas, e se o aluno não deu uma estudada nisso, ele pode ter dificuldade. Olha só. 2. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto menor for a largura da fenda. Perfeito. Sempre que tu diminuir uma fenda, a difração vai aumentar. Tanto que para a difração da luz ser observável, a fenda tem que ser muito pequena. Correta 2. 3. A difração de uma onda, tá? Quando ela atravessa uma fenda, é tanto mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda. Correto também. Por isso que para telecomunicação, onda de TV, onda de rádio, micro-onda, a gente utiliza as ondas lá da ponta do espectro, que são as ondas de maior comprimento de onda, as ondas que têm a maior capacidade de difração. E é isso justamente que justifica o uso delas. Estão corretas 2 e 3 em D de Dinamarca. Pessoal, questão 23, questão bem simples, átomo de Bohr. Na transição, ou seja, na passagem de um elétron de um nível para o outro, ele pode absorver energia ou perder energia. Então, quando ele faz uma emissão de energia, quando ele faz uma transição de um nível mais externo para um nível mais interno, ele está emitindo energia radiante na forma de luz visível. Isso é a alternativa B de Brasil, tanto que dependendo da frequência que ele vai absorver ou emitir, essa cor de luz vai mudar. Questão 24, ele volta a falar do átomo de Bohr, ele vai te dar um texto introdutório, mas ele vai te dar 3 assertivas, que é o que realmente interessa para nós. O cara está dizendo que o texto citado, da dualidade onda-partícula do átomo de Bohr, do número inteiro que deve estar contido de comprimentos de onda em de Broglie no elétron,
ele está falando na 1 que isso está evidenciando o comportamento onda-partícula do elétron. Perfeito, pessoal. Ondas de matéria de de Broglie, uma das coisas que a URGS mais trabalha. Tem que estar muito focado nisso. A 2, nada a ver. Assegura que as órbitas são sempre circunferenciais e a gente sabe que elas não são. E 3, ele vai definir um número quântico n que define a órbita ocupada por um elétron. Claro, em cada átomo, o elétron só pode ocupar determinadas órbitas e não qualquer órbita. Como, por exemplo, no átomo de hidrogênio. Tem o estado fundamental, o primeiro excitado, o segundo excitado, o terceiro excitado e assim por diante. Então aí estão corretas a 1 e a 3, alternativa C de Canadá. A última questão, eu gostei bastante dela, inclusive, ele coloca uma situação onde na coluna da esquerda ele vai trazer eventos ou situações físicas e na coluna da direita, grandes áreas teóricas da física. E a gente tem que associar. Então, por exemplo, ele está dizendo que a descrição de sistemas que envolvam objetos que se movem com velocidades próximas à velocidade da luz, gente, isso é física relativística, relatividade do Einstein, dilatação de tempo e contração de comprimento, direto. Na 2, ele está falando em descrição de fenômeno que ocorre em dimensão muito pequena, como a de um átomo. E aí já está trabalhando com a física quântica. Restando a terceira, a unificação da eletricidade do magnetismo, realizado pelo Maxwell, e isso já serve lá na física clássica. Bem legal essa questão de associar a coluna, que é a última questão que fecha essa resolução da URGS 2019.